senhor sabe o que é uma Constituição? Não sabe, né? O que é uma Constituição? Constituição é um conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma instituição. A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres do cidadão. Qual é a nossa atual Constituição? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Foi promulgada em 5 de outubro de 1988, é a lei fundamental e suprema do Brasil, serve de parâmetro de validade às demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. É a 7ª Constituição do Brasil e é considerada como Constituição cidadã. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude. Em qual contexto surgiu a Constituição de 1988? A Constituição do Brasil de 1988 surgiu logo após o período da ditadura militar, período em que os militares governavam o Brasil. Esta época vai de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. Após o Brasil ter passado por um grande período da ditadura, o país se via em um novo processo de redemocratização, onde se via a necessidade de devolver ao povo todos os direitos que haviam sido retirados deles durante o processo ditatorial. Quando José Sarney assumiu a presidência, logo após a morte de Tancredo Neves, presidente eleito que sequer chegou a assumir a cadeira presidencial, ele informou que um novo processo de redemocratização seria instaurado em seu mandato. Como surgiu a Constituição de 1988? Assim que José Sarney assumiu a presidência, em 1986, foi convocada uma Assembleia Constituinte com eleição de representantes específicos com plenos poderes de formular uma nova Constituição para o país. O Congresso Constituinte foi iniciado em 1º de fevereiro de 1987. Era formado por 559 congressistas e presididos por Ulisses Guimarães. As propostas eram elaboradas tanto por grupos de cidadãos do país, quanto por grupos já anteriormente organizados. Os debates e votações se prolongaram por 18 meses, com a elaboração do texto sofrendo uma série de emendas destinadas a concretizar as diversas negociações realizadas. Em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada. Por que a Constituição de 1988 é considerada Constituição cidadã? A Constituição de 1988 é considerada como a Constituição cidadã. Para garantir saúde, educação, liberdade de expressão, igualdade de todos perante a lei. A Constituição de 1988 é considerada cidadã porque representa o marco entre o regime militar e a democracia. Também significou a conquista de vários direitos trabalhistas e sociais. Na área econômica, os constituintes fortaleceram a estrutura do Estado, reestruturou os poderes da República e fortaleceu o Ministério Público. Todo brasileiro acima de 16 anos passou a ter o direito ao voto. A jornada de trabalho foi reduzida para 44 horas semanais. Estendidos os direitos trabalhistas dos empregados urbanos para os rurais e os domésticos. As trabalhadoras passaram a ter direito à licença maternidade de 120 dias e os homens à licença paternidade de 5 dias. Os trabalhadores passaram a ter direito de greve, definiu-se o racismo como crime inafiançável e imprescindível. Você sabe que a Constituição de 1988 trouxe benefício às mulheres? Eu acredito que tenha sido com foco maior na questão da igualdade entre os sexos, a questão que erradica todo tipo de violência e discriminação com relação às mulheres. As mulheres garantiram igualdade formal e direito ao divórcio. Os índios foram reconhecidos como cultura e lhes foram cedidas terras. Hoje, as minorias conseguem garantir seus direitos, pois a Constituição prega a igualdade de todos.